Olá, você quer saber quais os 10 assuntos de química mais cobrados nas provas do Enem de 2017 a 2009? Assista a este vídeo que eu vou te passar todas as estatísticas destas provas. Vamos então analisar os 10 assuntos mais cobrados nas provas do Enem de 2017 a 2009. Em 10º lugar, com 7 questões, correspondendo a 4,4%, está o conteúdo termoquímica. Deste conteúdo termoquímica, eu quero chamar a sua atenção para os seguintes itens. Os 3 métodos para calcular o ΔH de uma reação, usando a lei de Hess, usando as energias de ligação e usando os calores de formação. O ΔH é a soma dos calores de formação dos produtos menos a soma dos calores de formação dos reagentes. Estequiometria e ΔH. O ΔH pode ser relacionado com qualquer reagente ou com qualquer produto da reação química balanceada. Os diversos critérios para você escolher o melhor combustível. E aí você pode relacionar a energia liberada a partir do ΔH por grama, por mol, por litro ou para cada mol de CO2 liberado na combustão. Interpretação de gráficos de entalpia, de reações endotérmicas e reações exotérmicas. Então tá aí o 10º conteúdo, termoquímica. O 9º conteúdo mais cobrado no Enem, também com 7 questões, 4,4%, propriedades coligativas das soluções. Neste assunto, propriedades coligativas, eu chamo a sua atenção para os aspectos qualitativos das propriedades coligativas. Saber quais são as 4 propriedades coligativas. Tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor da solução ou do solvente quando você acrescenta um soluto não volátil a essa solução. Ebulioscopia é o aumento do ponto de ebulição. Crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento. Osmoscopia é o aumento da pressão osmótica. Questões também envolvendo osmose, osmose reversa, como um método para produzir, por exemplo, água potável a partir da água do mar. As propriedades coligativas em soluções iônicas, quando você coloca um eletrólito em solução, por exemplo, um ácido, uma base ou um sal. Em 8º lugar, cálculos químicos, também empatado com 7 questões, correspondendo a 4,4%. Nesse assunto, cálculos químicos, é importante destacar as relações entre mol e massa, massa molar, calcular a massa molar das substâncias e resolver questões envolvendo essa massa molar, cálculos com mol por litro, molaridade, resolver questões relacionando unidades de massa, unidades de volume, bem como os seus múltiplos e submúltiplos. Em 7º lugar, agora com 8 questões, correspondendo a 5% do total de questões das provas, separação de misturas. E aí eu destaco nesse assunto, separação de misturas, os diversos métodos de separação de misturas, tanto homogêneas quanto heterogêneas. Dentre esses métodos, são muito frequentes as questões que cobram destilação simples e destilação fracionada, saber quando usar uma destilação simples ou uma destilação fracionada. Destilação simples é para separar misturas homogêneas de um sólido em um líquido, como por exemplo, açúcar dissolvido em água. E a destilação fracionada é para separar misturas homogêneas de líquidos que tenham pontos de ebulição diferentes. Filtração, decantação, centrifugação, separação magnética, flotação, extração, solubilidade, a parte de substâncias que são hidrofílicas ou lipofílicas, são mais solúveis em água ou são mais solúveis em gordura. Em 6º lugar, também com 8 questões, 5%, química ambiental. Desse assunto química ambiental, quais são os temas mais cobrados? Efeito estufa,
camada de ozônio, chuva ácida, estação de tratamento de água, a famosa ETA, e tratamento de esgotos. Em quinto lugar, com 9 questões, 5,6% do total, o assunto lixo. Nesse assunto lixo, quais os temas fundamentais? Os diversos processos de reciclagem do lixo, produção de biogás a partir do lixo, compostagem também a partir do lixo e os métodos de descarte de lixo nas grandes cidades. O lixão, o aterro controlado e o aterro sanitário. Saber quais são as vantagens e desvantagens desses 3 principais métodos de descarte de lixo nas grandes cidades. Em quarto lugar, com 9 questões, 5,6%, o assunto pilhas. Desse assunto pilhas, vale a pena estar atento para os seguintes temas: metal de sacrifício, potenciais de redução e reatividade, calcular a DDP de uma pilha, saber que toda pilha é uma reação espontânea, então a DDP tem que dar positiva, lembrar que a oxidação ocorre no ânodo, a redução ocorre no cátodo, lembrar os conceitos de agente oxidante e agente redutor. Quem sofre oxidação é o agente redutor, quem sofre redução é o agente oxidante, e as diversas pilhas, principalmente as pilhas de combustível, a pilha comum, pilha alcalina, a pilha de níquel-cádmio, a bateria de automóvel. Vamos agora para os 3 assuntos mais cobrados do Enem. O terceiro assunto mais cobrado no Enem, cálculo estequiométrico, também com 9 questões, correspondendo a 5,6% do total. Em cálculo estequiométrico é fundamental que você revise as questões de cálculo estequiométrico envolvendo reagente em excesso, pureza ou impureza, rendimento, equações sucessivas e gases nas condições normais de temperatura e pressão. Segundo assunto mais cobrado nas provas do Enem, com 10 questões, 6,3% do total, reações orgânicas. Em reações orgânicas, quais os temas mais cobrados nas provas passadas? Classificar as reações orgânicas: adição, substituição, eliminação, oxidação, redução. Reações com ácido carboxílico, principalmente a esterificação e a neutralização, hidrólise de éster e amida, substituição nucleofílica, reações com alcenos, principalmente as reações de adição eletrofílica, oxidação e ozonólise de alcenos e produção de sabão e biodiesel a partir dos triglicerídeos. Agora, o assunto mais cobrado na prova do Enem de 2017 a 2009, desde que o Enem passou a ter esse formato atual. Este assunto é combustíveis e energia. 11 questões, correspondendo a 6,9% do total. Nesse assunto, combustíveis e energia, eu destaco para você os seguintes temas: biocombustíveis, biogás e etanol, combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral, métodos não poluentes para a produção de energia, como a energia eólica e a energia solar, e outras formas de produção de energia, como a energia nuclear, energia hidrelétrica, usina termoelétrica, sempre conhecendo e confrontando as vantagens, desvantagens e limitações de cada um desses métodos de produção de energia. Então, primeiro assunto mais cobrado na prova do Enem, biocombustíveis e energia, com 11 questões, 6,9% do total. Então nós temos aí os 10 conteúdos de química mais cobrados na prova do Enem, correspondendo aí a 85 questões, de um total de 160, de 2017 a 2009, são 9 anos com o Enem no formato atual, e esses 10 assuntos
correspondem a 53,2% de todas as questões. Então, para uma boa preparação, para uma preparação de excelência, para a prova do Enem deste ano, fundamentalmente, você tem que priorizar esses 10 conteúdos, porque eles estarão presentes mais uma vez nas provas deste ano. Um grande abraço, sucesso para você e a gente se vê.